4:1 de Tiago diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor, Pai, estamos com a Sua palavra, onde lemos ela e sabemos que o Senhor é presente no meio de nós. Que de tudo, Pai, que nós temos hoje, nada mais nos resolve do que podemos ter. O que nos agrada é saber que o Senhor está aqui e saber que o Senhor trará para nós as revelações da Sua palavra. E que diante de tudo, Pai, o Senhor venha edificar a nossa vida, a trazer realmente a alegria dos céus para nós, para podermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Esse texto que eu trouxe até a Bíblia um pouquinho mais escorradinha, ela está até colocando folha, tanto que eu já escutei ela. Mas nessa nova tradução nos dá uma outra dimensão mais clara do que nós estamos fazendo. E diante dela, nós sabemos que tudo é feito conforme nós queremos, mas quando agrada a Deus, tudo é composto para nos fazer mais felizes, para nós podermos ser mais alegres perante o Senhor. Mas quando Deus manifesta realmente aquilo que Ele quer, para que nós possamos entendê-la. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer para nós e nos revoltamos. E começamos realmente a pedir as coisas incessantemente para nós. Mas está errado? Não, está errado. Pedirmos para nós é o que Deus quer e quer nos presentear todos os dias. O que nos faz realmente distanciar do receber de Deus e às vezes não receber de Deus é o que nós estamos pedindo, que é para a glória ou não de Deus. E muitas vezes nós falamos assim, e a palavra diz justamente isso, que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E admitimos que somos pecadores. Porque se não admitirmos que somos pecadores, mais pecadores nós somos. E às vezes, não sei se diante de vocês, na vida, no pensar, no dia a dia, já ocorreu esse pensamento: se eu sou pecador e Deus é bom, e Ele é soberano, dono da minha vida, por que Ele me mantém vivo ainda? Por que será que Deus, sabendo que nós somos tão pecadores, sabendo que nós somos pessoas tão fracas, ainda nos deixa vivo? Já pensaram nisso? Por que será que Deus nos deixa vivo ainda? Nós somos tão errados. Nós somos pessoas que cometemos muitas falhas e às vezes perante Deus, muitas ainda piores, porque Deus não se defende e nós, muitas vezes, quando não conhecíamos verdadeiramente Deus,
culpávamos Deus por todas as coisas que aconteciam na nossa vida. E aí você não condiciona a sua vida num lamento, num dia após o outro de lamento. E Deus diz nesse verso, e em outros que nós vamos falar, que nós não sabemos pedir. Nós queremos que as coisas sejam feitas no momento nosso. Mas você já percebeu que Deus é onipotente e que nós não podemos mandar em Deus? Nós já começamos a pensar que Deus, Ele nos ajuda em tudo que nós precisamos. Agora eu falo para você, você já percebeu que você rouba Deus e não consegue muitas vezes devolver aquilo que você rouba a Deus? E não é em dízimos e em ofertas. Porque quando você não agrada a Deus, a sua existência aqui na terra é de roubador. Por exemplo, faz assim, ó. Você acabou de roubar o ar de Deus. Você consegue devolver para Deus esse ar? Não é o mesmo. Você está devolvendo de outra maneira. E muitas vezes nós começamos a perceber que somos tão pequenos perante Deus, que se Ele não tiver misericórdia de nossas vidas, Ele não precisa de nós. E aí nós começamos a ser instrumentos do mal, porque começamos a atormentar, começamos a murmurar, começamos a fazer perguntas para poder realmente tirar a presença de Deus da sua vida, e começa a ter perguntas e mais perguntas em cima de uma coisa que você sabe que é certa, que você tem que fazer o certo, que você tem que andar certo, mas aí você fala, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer tal coisa? Ah, mas por que eu não poderia fazer isso, aquilo? Você sabe que fazendo determinadas coisas são situações erradas, e você mesmo começa a questionar. Ah, por que eu não posso matar? Ah, por que eu não posso tirar o braço de alguém? Às vezes tem pessoas, como diz a palavra de Deus, que existe ainda, estão prontas até para matar, a fim de conseguir as coisas que você quer. Há pensamentos dessa maneira. Há circunstâncias na nossa vida que há um túnel tão grande diante de nós, que você começa a ver porta fechada, porta, e não tem chave para nenhuma porta, que você pensa em roubar, você pensa em matar, você fica tão assim questionado com uma pessoa que fica te instigando, uma pessoa que fica podendo realmente trazer uma certa dor espiritual para você, que às vezes você fala, eu vou matar essa pessoa. E o poder de Deus está justamente aonde nós entendemos o querer dele em nossas vidas, aonde nós entendemos que Deus é misericórdia e nos faz andar sobre as águas. Quando você realmente estiver, como a música foi realmente profetizada, quando você estiver de frente ao mar, você não tem mais aonde sair, e Faraó vem atrás de você, teus inimigos vêm atrás de você, e você de frente ao mar, o que você faz? Você se joga no mar para morrer afogado? Ou você anda sobre o mar? Porque aí vai você crer. Aí eu falo, e é Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a sabedoria de podermos conduzir as coisas dia a dia. E todos os dias, quando você começa a viver dia a dia, você começa a ter experiências com Deus. Você começa a viver o dia com Deus. E Deus começa a te trazer soluções reais na vida. Porque você começa a viver com Deus. Aí eu estava hoje à tarde, cheguei no trabalho e comecei a meditar. E cada um tem o seu lado de meditar, né? E eu comecei a cozinhar. Comecei a meditar, coloquei uma música, coloquei música do Senhor e comecei a cozinhar, né? Aí meu querido filho gosta de uma carninha. Eu fui lá, fritei uma carninha para ele e fiquei lá olhando.
E aí, buscando o Senhor, ele falou: como que o seu filho se aproxima de você? Legal. Deus dando carinho para ele, fazendo a vontade dele. Mas se ele quiser fazer algo errado, você vai deixar? E não. Aí ele me deu justamente esse texto. Porque as pessoas pedem para Deus algumas coisas que não convém para um pai que tem amor verdadeiro dar a um filho. Porque está vendo que está errado, está vendo que vai acontecer alguma coisa, manifestando o erro naquela posição, e os filhos ficam querendo: eu quero isso, pai, eu quero uma faca afiada, você não vai dar. Pai, eu quero uma faca, você não vai dar. E você vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas entenda uma coisa: Deus, você precisa chegar a Deus e ter proximidade a Deus, de ter uma ligação a Deus. É a mesma circunstância de você ter um pai que tem que trabalhar muito longe durante muito tempo. Por mais que você o ame, que você sabe que é seu pai, mas ele está tão distante que você sabe que você não pode contar com ele. Porque ele está tão distante que você realmente não sabe se ele pode te ajudar ou não. E às vezes é essa posição que Deus nos dá. Às vezes o nosso Pai, o nosso Deus, está tão longe de nós que nós não sabemos e não acreditamos que Ele pode fazer o que nós precisamos. Você distancia do nosso Pai um tempo muito grande. Você deixa as coisas ficarem longas, muito distantes, e você quer saber se pode realmente receber ou não, mas você não escuta, porque você não se aproxima do seu Pai. Você não faz uma viagem para ver Ele. Você não tenta ligar mais para Ele. Você não manda carta. Você não manda um SMS para Ele. Você não faz nenhum contato com o Pai. E você quer escutar do Pai as coisas que lhe convêm. Mas o Pai fala, mesmo que Ele esteja longe, quando você se aproxima dEle, você fala: pai, eu vou casar. Ele fala: não vai casar. E se você respeitar o seu pai, você não casa. Porque a palavra diz justamente isso: para respeitar os pais, para nossos dias serem maiores na terra. Porque se nós entendemos a palavra de Deus e começamos a concordar com as profecias que existem diante desse livro que está nas mãos, nós precisamos entendê-la e saber as coisas que são realmente para ser feitas. Quando você pede a Deus e não acontecem as coisas para você, é porque você está distante e não consegue saber o que Deus tem para você. Aí Deus nos mostra que nós precisamos falar com Ele. Aí Deus me deu outro assim, porque quando eu oro a Deus, isso possa ser um exemplo também, e comece a exercitar dessa maneira. E chegue para Deus e fale: Deus, eu preciso que o Senhor mostre para mim uma coisa, um fato que eu entenda, da maneira que eu entenda. E quando eu oro para Deus, eu falo: Deus, eu quero uma circunstância prática, que eu possa vivê-la e que eu possa andar perante o Senhor, que eu consiga entender. Nada de muita aritmética, nada de muita história, mas uma coisa viva, para eu poder entender e poder pronunciar essas coisas. E Deus me mostrou hoje de novo. Estava lá, mexendo na panela. Aí Ele falou: às vezes, você pode tirar férias, uma viagem com a família. Se você tem filhos, qual é a primeira circunstância que você fala? Ou você pega os filhos, joga tudo dentro do carro, do ônibus e vamos. Eu acho que ninguém faz isso. Todo mundo chega para os filhos: vocês querem ir para a praia? Ou vocês querem ir para o Hopi Hari? Para onde vocês querem ir? O que vocês querem fazer? Vocês, os pais, dialogam
com os filhos. E Deus nos dá justamente essa condição. E é bíblico. Olha lá, em Isaías 1, no verso 18. Ele diz assim, eu vou ler a tradução, deve estar diferente aí. 1,18 de Isaías diz assim: o Senhor diz, venha cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então o que Deus está falando aqui? Viu, filhos meus? Vem aqui, vamos conversar, vamos discutir realmente aquilo que você está querendo no teu coração. Deus fala, venha conversar comigo, vinde a mim. E muitos de nós queremos as coisas de uma maneira meio amarrenta. Deus, o Senhor tem que me dar aquele marido ou aquela esposa, é aquela que eu quero, é aquele que eu quero, é aquele carro que eu quero, é aquela casa que eu quero. Se for para glorificar o nome de Deus, vai acontecer. Mas se não acontece, querido, Deus está vendo que o gatinho que está lá, quando ele realmente você casar com ele vai só dormir, vai ficar só tomando leite. E a gatinha é a mesma coisa. Vai ser manhoso. Mas fala, não, mas eu não queria um gatinho desse jeito, não queria uma gatinha desse jeito. Aí você fala, você que pediu, né? É a mesma circunstância de que você peça para Deus com detalhes, que Deus é detalhado. Quero uma pessoa assim, quero um lugar assim, com detalhes para Deus. Deus vai trazer para você aquilo que você deseja no teu coração, porque Ele tem realmente a condição de nos dar o melhor. Quando Ele fala para nós virmos a falar com Ele, Ele realmente está disposto a escutar. Ele está com os seus ouvidos abertos e a sua mão estendida para poder nos abençoar. E às vezes nós não estamos conversando com Deus como realmente deveríamos, porque simplesmente Ele está lá longe. Você dá uma ligação, viu, pai? Eu quero tal coisa, desliga e esquece. E quando você sai para viajar, os filhos chegam, pai, eu não quero ir para tal lugar. Pai, como seria se nós fôssemos para tal lugar? Mas seria bom se nós levássemos a nossa avó. Era bom se nós levássemos o cachorrinho. E ele vai conversando, e você vai trocando ideias, e ele vai realmente fazendo com que os nossos sonhos e o nosso coração comece a estar junto a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Se nós não adotarmos Ele como verdadeiro Pai nosso, nós vamos ficar órfãos, e muitos ainda se estão órfãos porque não têm Pai. Não tem a verdade no seu coração de saber que nós temos um Deus poderoso, um Pai que pode nos abençoar. E aí, quando nós estamos realmente de frente ao mar, nós simplesmente queremos nos afogar, porque você não crê no Pai poderoso, você crê no momento que você está passando e acha que é seu problema, que é sua circunstância. Mas Deus fala que a peleja não é nossa, que a peleja é de Deus, que é do nosso Pai. E nós não entendemos às vezes isso e queremos as coisas acontecendo no momento que nós queremos. Aí veja só, existe aquela passagem onde Jacó brigou com o anjo. Vocês sabem quanto tempo ele brigou com o anjo? Uma noite inteira. E Jacó foi tão que o anjo teve que dar uma torção no joelho dele para ele poder parar. Teve que deslocar o joelho dele para ele sentir dor.
E ele não estava brigando com o anjo, ele estava brigando com o próprio Deus. E ele estava lá: você não vai subir enquanto você não me abençoar. Enquanto não receber a minha bênção, você não vai subir. E às vezes nós estamos esmorecendo no meio do caminho e queremos ser abençoados. Às vezes você tem que ser persistente naquilo que você quer. Você tem que ter determinação na sua vida, porque os medrosos não herdarão o reino de Deus. As pessoas que não têm determinação na vida, não adianta pedir para Deus. Deus vai falar assim: eu vou dar uma bênção tão grande na sua mão, mas você não vai ter coragem de conduzir ela. Aí Deus fala para você: viu, tenha bom ânimo, se esforce naquilo que você está precisando, tenha realmente a direção do que eu estou te mostrando que é o certo. Ah, Deus, mas é muito difícil. É difícil se você estiver sem mim, porque eu vou na tua frente, eu vou abrir o mar, e você vai passar do outro lado a seco, sem se molhar. Mas às vezes nós não acreditamos. Às vezes nós queremos até nos matar para poder achar que a aflição seria menor. Mas, querido, você não é dono da sua vida. Você continua roubando se não glorificar a Deus. Você está roubando agora, eu estou roubando agora. Se você realmente não glorificar o nome de Deus, você não é filho, você não é dono da herança. Porque Deus deu para nós tudo, para nós podermos realmente usufruir deles. E às vezes nós não bendizemos o nome de Deus por aquilo que você tem. Eu disse no domingo, para nós nos contentarmos com aquilo que Deus nos dá, para que seja fiel no pouco, que no muito Ele te colocará. Porque se nós não entendermos a palavra de Deus, não concordarmos com aquilo que realmente está escrito, nós, dentro do nosso coração já existe uma rebelião. E você começa a pecar, e você começa a dirigir seus pensamentos para outras coisas. Aí você começa a ter uma ilusão. Ai, mas é isso. Ai, mas eu queria estar no iate. Às vezes você não tem nem um skate, mas você quer estar no iate. Ai, eu quero estar no iate. Querido, se contente com o teu skate. Você vai no lugar que você precisa. E se você tiver coragem, com skate você atravessa o mundo. Mas você precisa ter coragem. Aí eu quero iate, querido. Fala: Deus, eu vou estar com o meu skate aqui, vou estar remando com ele, com o cabo de vassoura, mas eu vou chegar a ser realmente vitorioso em tudo que eu fizer. Mas quando você já se acha depreciado, ou seja, inútil, no começo de aprender a andar de skate, Deus vai falar assim: para que eu vou dar um skate melhor para ele, se ele não vai ter nem coragem de andar 2 passos como esse? E às vezes nós não estamos chegando para Deus e argumentando as coisas para Deus, não estamos determinando para Deus. Querido, há passagens na palavra de Deus que homens chegou para Deus, como eu falei lá em Josafá, como foi o projeto de vida. Deus, o Senhor prometeu isso, prometeu aquilo outro, prometeu mais isso, me prometeu a terra abençoada para nós. Não é justo que outros venham tomar a nossa terra. E Deus fez o quê? Mandou simplesmente eles arrumaram uma intriga entre eles, e não houve mais como eles vierem tomar a terra de Josafá. Existe também a circunstância onde Isaías simplesmente foi para o rei Ezequias e falou assim: filho, você vai morrer. Mas Ezequiel, você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. Aí o que ele falou? Senhor, eu bendizi seu nome, sempre orei a ti, falei tudo o que era preciso e sempre estive contigo. Isaías volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E às vezes na nossa vida, o desespero por querer algo, nós estamos deixando de trabalhar de Deus. Nós não estamos entendendo que a dependência que nós temos que ter com Deus, ela tem que ser sempre para poder realmente receber o melhor. Porque, querido, se você ainda não consegue entender Deus como poderoso na sua vida, não vai ser de outra maneira que você vai conseguir. De outra maneira você vai usar da injustiça.
De outra maneira, você vai usar de circunstâncias malignas para poder ter as coisas. Porque quem te dá força, quem te dá sabedoria, quem te dá realmente a vontade de fazer o melhor, é Deus. E se não fosse Deus, você poderia, como eu também poderia, estar jogado numa valeta ou numa cama do hospital. Verdade. Porque se nós não bendizemos o nome de Deus, nós não estamos realmente diante dele recebendo o melhor, e não comeremos o melhor da terra. Porque Deus quer que nós sejamos filhos e não sobrinhos. Você já pensou nisso? Que às vezes nós podemos ser sobrinhos de Deus? Deus tem um amor assim, mas Ele prefere aqueles que amam Ele, os filhos deles. Você dá o melhor para o sobrinho? Você dá o melhor para o filho? Quando você dá, às vezes para o sobrinho, você dá um presente de aniversário, você dá um presente em dias festivos, mas para filho, você dá a hora que ele pede. Quando você tem, você dá. E Deus tem para dar, e Ele dá aos filhos. Ele vai te trazer bênçãos e medidas todos os dias, se acreditarmos na palavra. Você crê nisso? Muito bem. Porque veja só, e te falo mais uma circunstância. Porque se você está junto a Deus, você é justiça, você é amor. Porque você não consegue chegar perto de Deus com pecado. Você não consegue chegar perto de Deus tendo iniquidade no teu coração, tendo pensamentos malignos de querer o mal. Deus não se apropria de pecadores. Ele realmente usa vasos abençoados para poder ser mais abençoado. Porque é isso que Ele fala, para nós podermos se humilhar a Ele, para buscar Ele, para estar junto a Ele, para poder realmente abençoar-nos e nós sermos reparados como vaso santo. Agora, enquanto nós não conseguimos ainda decidir se nós somos sobrinhos ou se somos filhos, a gente recebe aquilo que a gente está próximo. Se você se aproxima de Deus, o seu pai te dá a herança. Agora, se você é sobrinho, você não tem direito à herança. Você tem direito a um presentinho, tem uma alegria aqui, uma alegria lá. E se isso está te contentando, querido, você é fraco. E os fracos não vão herdar o reino de Deus. Mas se nós simplesmente adotarmos o nosso Pai como o Senhor da glória, o Senhor Todo-Poderoso, e termos realmente a direção de poder receber dele tudo o que Ele tem para nos dar, você vai ser muito mais que vencedor. Agora, quando isso não acontece, nós estamos tentando descobrir o que é. Eu falo para você hoje, saiba que você é muito importante para Deus. Aí levo você lá, por último, nessa passagem de Jó, lá no capítulo 1, se você ler depois, você vai entender. Porque Jó estava tão indignado, que ele falou assim: se fosse possível, eu queria um juiz entre eu e Deus, para juizar a minha causa perante Ele. Porque ele era justo, ele não tinha mácula nenhuma, ele fazia tudo o que Deus queria. E ele chegou para Deus e falou: eu queria um juiz no meio meu e do Senhor, para juizar a minha causa. Aí nós conseguimos chegar para Deus e falar isso? Nós conseguimos chegar para Deus? A sua vida está reta perante Deus? A sua vida está distinta perante Deus? É isso que Deus quer de nós, que nós possamos se livrar de todas as circunstâncias, para nós sabermos exatamente o que vamos pedir. Porque se você ainda tem o pensamento ligado ao mundo, você só vai pedir as coisas do mundo, você não vai pedir as bênçãos de Deus, você vai continuar pedindo as coisas de Deus, as coisas do mundo. E Deus quer que você pense nas coisas do reino. E quando você pedir as coisas do reino, Deus é pronto para te dar. Às vezes nossa vida está num emaranhado de problemas, porque nós não sabemos o que queremos ainda.
vida. E Deus fala: filho meu, decida-se o que você quer, eu tenho tudo para te dar, mas você ora vem para mim, ora vai para o diabo, ou como você quer as coisas. Aí se nós começarmos a andar na direção de Deus e buscar a presença dEle e saber que a justiça de Deus está em nossa vida, Ele vai nos abençoar, Ele vai trazer baldes e mais baldes de bênção em nossas vidas. Aí todas as coisas prosperam para o bem daquele que conhece a Deus. Mas como que nós podemos prosperar perante Deus se não conhecemos quem é Deus? Não sabemos o que Ele quer. Aí a igreja fala: viu, vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer um relógio de oração de 24 horas. Só que cada pessoa tem que vir um horário e poder orar. Ah, mas eu só posso orar das 8 às 9, tá? Amanhã. Mas você pode orar da 1 às 2 da madrugada? Ah não, eu quero dormir. Jacó ficou brigando com Deus a noite inteira. Enquanto não recebeu a bênção, ele não desistiu. E nós desistimos da bênção que nós queremos para nós? Desistimos às vezes. Aí nós não temos propósitos perante Deus. Aí Deus fala: infelizmente você não quer a bênção. Você tem que sacrificar? Não. Você não tem que sacrificar. Porque só para terminar, querido, se você pegar lá no mesmo capítulo que eu falei para você, eu vou ler rapidinho, só para você ver. Lá em Isaías 1, depois chega na sua casa e leia. Ele diz lá no 11: o Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre no pátio do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suportam as festas de lua nova. Não suporto mais isto, nem os sábados e as outras festas religiosas. Pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que estão explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Glória a Deus. Aí no 18 ele fala: venham cá, vamos discutir esse assunto. Vamos simplesmente, os seus pecados os deixam manchados, ele fala, de vermelho e sangue, manchados de vermelho escuro, de muito sangue, mas eu, Deus, os lavarei. Quando você se arrepender, aí Ele vai te dar o manancial que você merece. Mas comece a buscar a Deus, ter confiança nele, que Ele vai te dar aquilo que é necessário. Amém? Glória a Deus.